À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos acompanhar nas nossas Bíblias o que Deus tem a nos falar nessa noite, meus irmãos. Efésios capítulo 3, versos de 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, já te entregamos cânticos que provêm do nosso coração, lemos a tua palavra de maneira congregacional, cantamos hinos e também entregamos diante do Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Agora é o momento, Senhor, que nós contamos com a tua instrução para crescimento, para edificação da tua igreja. Eu sei, Senhor, o quanto tu falaste já ao coração nosso, enquanto era preparada essa mensagem, e por isso eu te rogo, Pai Santo, que tu possas, apesar das nossas limitações, falar ao coração da tua igreja nessa noite, para que todos os nossos irmãos e irmãs sejam ricamente alimentados da tua palavra, não por mim, mas pelo teu próprio Espírito. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Por esta causa, me ponho de joelhos. Por que causas você tem se colocado, quedado à presença de Deus em oração? Deus falou muito claramente ao meu coração no decorrer das últimas semanas, após falar sobre um tema em 2 domingos aqui na nossa igreja, que é o tempo. Falamos sobre a administração do tempo, a importância do uso sábio e sensato do tempo, e Deus colocou mais um tema de suma importância para pensarmos nessa noite com a igreja, que é a oração. E certamente um dos meios de graça mais negligenciados pela igreja contemporânea. Ela que, a oração, é a manifestação visível da nossa dependência do Senhor. Quando nós oramos, nós dizemos: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não sou capaz sozinho. Quando nós colocamos de joelhos na presença do Altíssimo Deus, nós não expressamos apenas humildade, mas também esta é uma revelação da nossa entrega total ao poder e à vontade do Pai. Como quem diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, molda-me segundo o teu querer. Paulo, na sua carta aos Efésios, que foi uma carta geral, onde ele nos apresenta importantes doutrinas com respeito à igreja, à unidade da fé, à graça salvadora e outras, ele também usa desta carta para falar à igreja de Éfeso e a nós nessa noite, que a oração não é apenas um mecanismo de ajuda espiritual. A oração é uma maneira pela qual nós somos precisamente transformados internamente pelo Espírito de Deus. Vende-se uma falsa impressão no mundo afora, especialmente no meio evangélico, de que a oração é um amuleto mágico do crente, que a oração são palavras que repetidas vão trazendo positividade para a vida de um servo ou de uma serva do Senhor, quando na realidade a oração é muito mais do que isso. A oração se traduz no relacionamento que nós desejamos nutrir com o Deus que nos resgatou e nos salvou e nos fez seus filhos. A oração é o aconchego da alma do servo de Deus
na presença deliciosa do nosso Mestre. Entretanto, meus irmãos, como eu dizia há pouco, nos nossos dias, talvez seja justamente a oração um dos meios de graça mais negligenciados pelos cristãos. Nunca se desprezou tanto a importância da oração como em nosso tempo se faz, ou, entre parênteses, deixa de se fazer. Não diferente disso, os cultos que têm sido paulatinamente retirados das agendas das igrejas são justamente os cultos de oração. Não diferente disso, temos visto um grupo considerável e louvável de crentes que amam, têm amado cada vez mais a palavra de Deus, as escrituras sagradas, lido livros de teologia, se esforçado em entender as doutrinas da palavra de Deus e com isso aprofundar o seu relacionamento com Deus, mas ainda assim negligenciando a prática da oração, enchendo a mente com os saberes e os conhecimentos de Deus, mas esvaziando seu coração do que realmente importa, que é estarmos em comunhão com o nosso Pai. No texto de Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 21, que nós lemos aqui nessa noite, Paulo nos revela, meus irmãos, o poder da oração, que tem profundidade não apenas espiritual, mas também teológica e prática para a vida daqueles que ostentam o nome do Senhor, sendo servos dele. Paulo nos convida aqui a conhecer mais sobre o propósito da oração, a causa da oração, iniciando esta sessão do 3º capítulo dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Por que causas nós temos sido movidos a orar? Será que nós temos voltado as nossas atenções para a oração apenas quando desfrutamos de provações e momentos de dificuldade, seja de ordem financeira, seja de ordem familiar, seja de ordem psicológica, seja de ordem moral? Ou temos orado com o Senhor para desenvolver com Ele intimidade, relacionamento com o nosso Pai? Vamos explorar, meus irmãos, 3 tesouros, 3 realidades que nos são colocadas por Paulo aqui nesse trecho sobre a oração. Em primeiro lugar, ele nos mostra, meus irmãos, que a oração é o que nos fortalece com o poder de Deus. Por esta causa, Paulo se põe de joelhos para ser fortalecido pelo poder de Deus. Nos versos de 14 a 16 ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo, ele começa esse trecho, ele começa a sua oração de joelhos. Já é a primeira expressão que nós conseguimos detalhar desse texto. Ele reconhece a soberania de Deus sobre toda a criação. Ele diz que este nome está acima de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É Ele que criou tudo que há. Ele intercede pelos crentes. E Ele pede que eles sejam fortalecidos no seu íntimo com o Espírito Santo de Deus. A palavra grega usada aqui para fortalecer é krataiô, e no grego significa uma força contínua e poderosa que nos é dada por meio do Espírito Santo. Esse fortalecimento é contínuo. A palavra aqui nos sugere, meus irmãos, que não é uma força temporária, não é uma bateria de celular que carregou e daqui a pouco se esvai com o seu uso, mas é uma força contínua que nos abastece por toda a caminhada ao lado do Senhor. É algo que transforma todo o nosso ser. Dr. Mark Lloyd Jones, falando sobre a oração, ele diz que a verdadeira oração não é apenas pedir para Deus, mas é ser fortalecido por Ele para fazer a sua vontade. Por meio da oração, Deus não ganha nada com isso. Ele já sabe, como cantamos aqui neste culto, dizendo que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece, Ele esquadrinha o nosso pensar. Deus, Ele não precisa da oração para saber o que nós queremos, mas nós precisamos da oração para nos alimentar de Deus e para crescer na fé.
No Salmo 28, verso de número 7, o salmista diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Confia porque ora, recebe ajuda porque recebe resposta de um Deus que está disposto a responder às nossas orações, de repente não como nós gostaríamos, mas como é desejável que seja. Em Filipenses 4,13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. A força que o salmista diz que é o seu escudo no Senhor, a força que nos capacita para enfrentar todas as coisas, como Paulo diz em Filipenses, ela é obtida através de alguém que nutre a constância de uma vida de oração. E essa oração nos capacita, nos fortalece no Espírito com o poder de Deus, para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Matthew Henry, comentando esse texto, vai nos explicar que essa oração que fortalece-nos com o poder de Deus, ela é um pedido para que os cristãos sejam fortalecidos no Senhor, não exteriormente em bens materiais, mas espiritualmente no interior do homem, onde as fraquezas mais profundas residem. O Senhor nos sonda e nos conhece, e por isso Ele é a melhor e mais habilitada pessoa para ouvir os nossos anseios, o nosso desabafo na caminhada de fé e nos ajudar naquilo que realmente precisa ser mudado em nossas vidas. Mas temos tomado tempo das nossas orações, pedindo um carro, pedindo casa, pedindo aumento do salário, pedindo créditos, pedindo promoção no trabalho, pedindo cargos na igreja, pedindo qualquer coisa que não seja realmente importante no contexto do crescimento, da relação que nós temos ao sermos capacitados com o poder de Deus. Orar por fortalecimento interior, meus irmãos, é uma necessidade. É uma necessidade de quem almeja crescer do lado de Deus. E não é uma necessidade ocasional, é uma necessidade urgente. Nós vivemos num mundo de pressões. Hoje é o último domingo do mês de setembro, convencionou-se falar da saúde mental nesse mês, quando deveria se falar em todo um ano. E o quanto da nossa saúde emocional poderia ser minimizado, o quanto da nossa disposição intelectual, espiritual, psicológica seria melhorada se tivéssemos a rotina de uma vida de oração fervorosa diante do Senhor. Fervorosa não é de gritar, não. Fervorosa é de chorar aos pés da cruz do Senhor. Fervorosa é de entregar tudo diante dele, como cantamos. Você não pense que os cânticos são escolhidos aleatoriamente. No culto reformado, os cânticos conduzem a mensagem num grande desfecho que é a pregação da palavra. Como podemos dizer tudo entregarei, se não temos entregado nada? Pastor, mas eu dou meu dízimo. Pastor, mas eu frequento os cultos. Mas e a tua cama? Aquele cantinho está ficando molhado de lágrima? E o joelho está ficando calejado de oração? Mas eu não posso dobrar os joelhos. Então as mãos têm que estar muito juntas também, para que todos os dias tenhamos contato com o nosso Pai em oração, pedindo a Ele que nos fortaleça o Espírito. Nós vivemos no mundo das pressões. Reflexo disso é que a depressão hoje é a doença incapacitante número 1 de afastamento de trabalhos em todo o mundo. Quer outro dado alarmante? A cidade de São Paulo tem 28,7% de trabalhadores afastados por trabalho. E não é a cidade que tem o maior percentual de trabalhadores afastados por depressão da América Latina ou do Brasil, não. São Paulo, a cidade número 1 do mundo em afastamento por depressão. E onde entra a oração? A oração é a capacitação que o Santo Espírito nos dá com o poder dele para resistirmos às adversidades, para perseverarmos na caminhada com o nosso coração transbordante de esperança no Deus que nos chamou e nos vocaciona para servi-lo. Quando Paulo ora pelos Efésios, ele não pede soluções rápidas, ele não quer resolver a vida para ontem.
A prioridade, a primeira coisa que Paulo menciona aqui no contexto do porquê se põe de joelhos, é um fortalecimento profundo, uma mudança interna que somente o Espírito de Deus pode realizar em nós. Isso nos ensina a orar, não por circunstâncias melhores, não para melhorar de vida, mas para um espírito fortalecido para enfrentar toda e qualquer circunstância que estiver à nossa caminhada. Quando oramos, nós precisamos pedir mais do que simples soluções. Senhor, resolve o meu desemprego. Senhor, resolve o problema do meu casamento. Senhor, resolve o meu problema financeiro. Senhor, me cura desta doença ou daquela. Nossa oração não pode se reservar a isso. Nós precisamos pedir por força espiritual. Senhor, me capacite para vencer o maligno todos os dias. Senhor, me fortaleça para vencer as tentações. Senhor, me dê ânimo para servir-te com alegria e compromisso. Precisamos pedir que o Espírito nos capacite com o poder de Deus a enfrentar as batalhas da vida com coragem e com confiança. Deus deseja nos surpreender por meio da oração, nos fortalecendo para muito além daquilo que pedimos. Em segundo lugar, Paulo nos diz aqui que ele se põe de joelhos porque a oração aprofunda em nós a presença de Cristo. Nos versos 17 a 19, ele nos diz: e assim habite, resida, more Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Ele se põe de joelhos, meus irmãos, para que Cristo seja mais em Paulo do que Paulo é em Paulo. Você precisa orar para que Cristo habite em ti de tal forma que não mais se reconheçam os traços de quem você era antes dele, e você seja totalmente a imagem de quem ele é. Pecando, sim, se arrependendo, com certeza, mas sendo capacitado pela santificação dia após dia. E esse instrumento é a oração. É a oração. Leia 200 livros de teologia. Frequente, ano após ano, todos os cultos de estudo bíblico, de doutrina, cultos de escola bíblica dominical, de adoração ao Senhor. Pratique a caridade, seja piedoso na sua família, no seu bairro, mas isso não vai aprofundar em você a presença de Cristo. O que aprofunda é a oração, é a conversa com o nosso Pai. É por isso que Cristo, na sua perfeição, de totalmente homem que era, vivia em oração, vivia em contato com seu Pai, em secreto, se retirando das multidões, se retirando das pessoas que se acotovelavam para serem curadas, para serem libertas. Mas algo mais importante estava diante da missão dele, porque a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai, e ele só poderia saber a vontade desse Pai conversando com ele. Frequentemente eu sou surpreendido no meu trabalho secular com algumas situações onde perguntam: mas eu pensei que você queria assim. Não, eu imaginei que fosse dessa forma. E eu costumo sempre dizer a mesma coisa: você teria não um achismo ou uma suspeita, você teria total certeza do que era para fazer se perguntasse. Mas eu tomo as decisões, mas eu faço e aconteço, e depois vou chorar as mágoas com o Senhor, dizendo: Senhor, está tudo dando errado, Senhor, nada dá certo, tudo está dando errado na minha vida. Mas você perguntou para Ele? A presença de Cristo é aprofundada em nós quando nós procuramos nele saber o que Ele quer de nós. Na sua palavra Ele nos instrui quanto a isso, mas é na oração que o Espírito confirma em nós, nesta presença de Cristo nas nossas vidas, o que devemos fazer. Paulo ora para que Cristo habite, não hoje, não de vez em quando,
permanentemente o coração dos crentes. Paulo pede também que eles sejam arraigados, alicerçados no amor de Cristo. E dessa forma compreendam a imensidão desse amor. A altura, a largura, a profundidade, o comprimento, usando aqui as medidas. A palavra habitar é katoikeo, refere-se a Cristo fazendo morada, é uma casa construída nos nossos corações, de forma permanente, transformadora. Isso só é possível pela oração de fé, através da oração constante, através da oração que busca pela presença de Deus. Pense você numa árvore que é enraizada, que se mantém firme diante de qualquer vento e tempestade. Assim somos eu e você, quando vivemos uma vida de profundidade em oração, tendo a presença de Cristo sendo confirmada em nós como uma raiz que nos prende nele de maneira inquebrável, enfrentando as tempestades com segurança de quem está com os pés firmados na rocha. E assim, e somente por meio da oração, é que, sendo aprofundada a presença de Cristo em nós, nós somos capacitados a enfrentar toda e qualquer adversidade neste mundo. Em João 14, 23, Jesus diz aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Cristo faz morada no coração daqueles que dedicam-se a uma vida de oração, guardando a sua palavra. Em João 15, 4, ele também nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. John Stott, comentando esse texto, ele nos diz que Cristo já habita em todos os crentes. Entretanto, Paulo está orando por uma habitação que é mais profunda, uma habitação que é mais consciente, onde Cristo, diz John Stott, não é apenas um visitante, mas é um Senhor que tem entrada e saída permanente. Quando você é comprado pelo sangue de Cristo, Ele já tem habitação em você, mas é por meio da oração que Ele se torna dono completo, que Ele se torna proprietário completo daquilo que fazemos, pensamos e agimos. A oração, meus irmãos, é uma busca por intimidade com Cristo, onde Ele não só visita os nossos corações esporadicamente, mas reside nele, mora nele com poder. A oração é o meio pelo qual Cristo habita mais profundamente em nós. É isso que Paulo está dizendo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para quê? Se Cristo já habita, Ele explica, dizendo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Eu não quero ver só de fora, eu não quero saber a medida, eu quero entender qual é essa profundidade desse amor tão maravilhoso, que muda as nossas vidas e nos transforma para sermos íntimos dEle, o nosso Salvador. Pela fé, através da oração. E quanto mais nós oramos, mais nos tornamos conscientes da presença de Cristo em nossas vidas. Porque na oração, que é uma via de mão dupla, não é um monólogo, não é onde você só fala, você também ouve o Senhor falar no teu coração. Não de maneira extraordinária, cinematográfica, mas quantas vezes eu estive em oração e eu não precisei ouvir como Samuel ouviu: Samuel, Samuel. Ou como outros grandes servos de Deus na história ouviram a verbalização de Deus. Mas quantas vezes em oração, confessando diante do Senhor as minhas falhas, as minhas limitações, eu saí com tantas respostas, eu saí com meu coração tão certo de coisas que eu tinha insegurança, incerteza. Quantas vezes Ele me encorajou sem dizer uma única palavra. Espírito Santo em nós, nos capacitando, Cristo aprofundando o relacionamento que tem para conosco. Cristo não apenas entra no coração do crente, mas também transforma todo o nosso interior, moldando o nosso caráter,
nosso comportamento. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Cristo não seja um hóspede, mas seja um residente permanente que governa todos os atos das nossas vidas. Quando oramos, Cristo não apenas nos ouve, Ele habita em nossos corações. A oração é mais do que falar com Deus, é abrir espaço para que Cristo transforme ainda mais o nosso interior com o seu amor, que é infinito e também incondicional. Por essa causa me ponho de joelhos. E em terceiro e último lugar, Paulo nos ensina, meus irmãos, que ele, além destas duas primeiras razões, se põe de joelhos porque a oração nos liga às infinitas possibilidades de Deus. No verso 20 e 21, ele encerra nos apresentando um Deus que não tem limite para os possíveis. Ora, esse ora aqui do verso 20 muitas vezes é confundido com o artigo indefinido. Na verdade, aqui ele está falando da oração, como quem quer dizer, ore. Para quem? Ore para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo termina a sua oração exaltando o poder de Deus e explicando-nos como funciona o poder de Deus. Deus é todo poderoso, Deus tudo pode fazer, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas Ele acrescenta-nos algo mais, adjetivando o poder de Deus, dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pense você numa grande surpresa que você pode receber da parte de Deus, mas coloca muito mais na conta, porque é muito maior a capacidade de Deus de lidar com os impossíveis. O termo grego aqui para infinitamente mais é hiperekperissou. Destaca a capacidade de superação de todas as expectativas. A oração nos conecta a esse poder que não é apenas muito bom, ou não é apenas admirável, ou não é apenas digno de reverência, é um poder que supera todas as expectativas que um homem possa ter a respeito de tudo e qualquer coisa. A oração nos conecta neste poder que é infinito, que é ilimitado, que é onipotente e que não se limita à sua visão, não se limita à tua capacidade de pedir. Pastor, eu estou lidando com uma pessoa e está muito difícil de considerar. Ore para que Deus transforme o coração. Mas pastor, é uma pessoa muito dura. Mas não há impossíveis para Deus. A gente só lembra disso quando falamos do impossível de Deus para curar uma doença. Mas o principal milagre é a cura da mente, é a cura da alma, é a cura do caráter de alguém perdido e que tem o seu coração transplantado por um novo coração que nos é dado por Cristo. Isso não é impossível para Ele. Eu já vi gente sendo dada como um caso perdido. Eu já vi os piores delinquentes da nossa e de outras nações sendo vilipendiados como totalmente desprezíveis aos olhos de Deus, esquecendo-se que um ladrão que se arrependeu e confessou o nome do Senhor na cruz ao seu lado, repreendendo o outro que zombava dele, teve a herança da vida eterna ali garantida naquela tarde de sexta-feira, quando o Senhor diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem dos judeus poderia dizer que aquele assassino, ou quem sabe um ladrão, um delinquente, seria digno de ser salvo pelo Messias? Não há impossíveis para Deus. John Piper, ele nos diz que a oração é o canal pelo qual o poder de Deus flui para o mundo. Por meio da oração, Deus costuma fazer o impossível. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo nos diz que o poder de Deus é revelado nas nossas fraquezas.
E quando é geralmente que a gente se achega ao Senhor para orar? Quando estamos fracos, para dizer a Ele: Senhor, eu sou fraco, eu dependo de Ti. E quando é que nós não somos? Ele diz: portanto, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. William Barclay, comentando esse texto, vai nos dizer que o poder de Deus não se limita às nossas orações, às nossas expectativas, aos nossos sonhos ou projetos. Ele diz: a sua graça vai além da imaginação humana e a sua ação é sempre maior do que a nossa visão limitada pode compreender. Isso significa que as nossas orações, por mais ousadas que sejam, são pequenas diante do que Deus pode realizar. Eu me lembro de ter visitado uma grande construção arquitetônica no estado do Rio de Janeiro, que é a Ponte Rio-Niterói. Eu não sei se ainda existe essa placa de inauguração da primeira fase, da construção desta, que é uma obra que até hoje é estudada, embora já tenham, não no Brasil, em outros lugares do mundo, pontes maiores, mas durante muitos anos foi a maior ponte do mundo, a Ponte Rio-Niterói, que ostenta, salvo engano, mais de 9 quilômetros de extensão. E existia na sua placa de inauguração uma menção de um versículo bíblico: porque para Deus não haverá impossíveis. Em Lucas capítulo 3, quando Isabel recebe a notícia de que seria mãe. É interessante pensarmos, meus irmãos, que muitos dos sonhos da humanidade, grandes conquistas da ciência, viagens espaciais, descobertas de curas de doenças, todas elas passaram pela autorização da soberana mão de Deus. Porque para Ele não há impossíveis. Para nós, encerra-se as nossas limitações, até onde alcança o nosso conhecimento, a nossa visão, mas Ele vê o teu futuro. Ele sabe das nossas vidas mais do que nós mesmos sabemos. Deus tem um poder que transcende toda a nossa compreensão. E quando oramos, nós somos frequentemente limitados, meus irmãos, a pedirmos aquilo que podemos só imaginar. Peça aquilo que você não tem compreensão, para que Ele apresente diante de nós, se for assim da sua vontade. Paulo nos lembra que o poder de Deus é ilimitado. Não deixe de colocar diante do Senhor em oração aquilo que para você parece impossível, porque para Ele há total possibilidade de ser feito infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. A oração é de fato o que nos educa e nos conecta nesse poder do impossível de Deus que opera em nós. E vamos vendo respostas de oração ao longo dos anos se cumprindo em nós, coisas que imaginávamos que eram impossíveis. A minha família é testemunha de muitos desses impossíveis que se tornaram possíveis. A oração nos liga nesse poder, nessa compreensão das infinitas possibilidades de Deus. Isso nos desafia, meus irmãos, a cada vez mais orarmos com fé, com confiança, não descrentes, mas seguros de que Deus não só ouve as nossas orações, mas também age para muito além delas. Quando você ora, você deve lembrar que Deus não está se limitando ao que você pediu. Uma vez estávamos num culto, no lar de um irmão, uma irmã, não me lembro aonde, mas me lembrei desse fato muito interessante, onde foram feitos vários pedidos no momento de pedidos pessoais, familiares, vizinhos que estavam com problemas e tal. E um irmão foi escalado para fazer essa oração e esqueceu-se de algum deles. E quando terminou, aquele irmão se levantou e disse: poxa, você esqueceu do fulano, ora de novo aí, para não perder a oportunidade. Como se Deus se limitasse, se eu pedir só por 10 irmãos, então o 11º está fora da bênção do Senhor. Não funciona assim, Deus não se limita ao que você está pedindo.
Ele sempre e frequentemente nos surpreende para muito além daquilo que imaginamos. Por isso, meus irmãos, nossa oração deve ser acompanhada de fé, de confiança, de consciência, de que o poder de Deus opera em você, opera na tua família, opera no teu trabalho, opera para a produção de frutos de justiça em tudo aquilo que você faz. As respostas que Deus nos dá em oração ultrapassam e muito as nossas expectativas. E Ele opera poderosamente em nossas vidas, mesmo quando não vemos de imediato os resultados dos nossos pedidos. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Senhor. Paulo, quando escreve aos Efésios, meus irmãos, nos revela que a oração é um caminho poderoso para experimentar, em primeiro lugar, o crescimento e o fortalecimento do nosso espírito. Em segundo lugar, a oração é um caminho para nos fortalecer na intimidade com Cristo. E em terceiro lugar, é o que nos liga ao poder ilimitado do nosso Deus. Efésios 3, 14 a 21, nos ensina que a oração é muito mais do que pedidos simples, esvaziados de significado, de propósito. Esse texto nos explica e nos ensina, meus irmãos, que a oração é um meio de graça e de relacionamento genuíno com o Deus das nossas vidas. Por esta causa me ponho de joelhos. Não é uma expressão de humildade, é uma declaração de fé no Deus que ouve e que responde infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Com isso, eu quero desafiar a você nessa noite. Primeiro, ore com foco no seu fortalecimento espiritual. Separe tempo na sua oração para colocar diante do Senhor o que você entende que precisa ser melhorado na tua caminhada. Senhor, eu preciso ser mais perseverante, peça a Ele. Senhor, eu preciso ser mais paciente, peça a Ele. Senhor, eu quero me comprometer mais com o Teu reino. Independentemente de estar à frente ou não, eu quero que o Senhor me use, peça a Ele. Senhor, eu quero ser mais condescendente com os novos na fé, eu quero aconselhar com sabedoria, peça a Ele. Ore mais por fortalecimento espiritual, busque mais do Senhor a força que nos é concedida, o poder que nos é concedido pelo Seu Santo Espírito, para enfrentarmos as nossas batalhas diárias com as armas da fé e sobretudo da oração. Segundo desafio, ore para adquirir mais intimidade com o teu Senhor, com Cristo Jesus. Peça que Ele habite ricamente no teu coração de maneira cada vez mais profunda e transformadora. Não ore apenas por bens materiais. Não empobreça a tua oração com o Senhor, se limitando a pedir coisas. Peça mais dEle. Gaste e invista tempo de oração pedindo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Me mostra, Senhor, o que eu preciso melhorar. Eu quero que o Senhor seja a luz que é irradiada no meu viver, nas minhas atitudes e nos meus pensamentos. Terceiro e último desafio: ore, meus irmãos, orem com expectativa. Não ore pensando que não é possível. Não ore deixando para lá. Importune Deus. Ele não se cansa de ouvir as orações do seu povo. Confie de que Ele tem poder para realizar muito mais do que você pode ou imagina, sabendo que Ele opera além da nossa compreensão. Para quem você está orando, não é para um superior do seu trabalho que vai analisar seu pedido e vai verificar se vai ou não atender, embora ele vá analisar sim o seu pedido. Mas o teu chefe, quem sabe o teu superior, tem muitas limitações. O Deus para quem oramos é o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que pela palavra do seu poder disse: haja luz, e houve luz, e toda a criação veio à existência pela sua palavra, pelo seu haja.
O Deus para quem nós oramos é o Deus que fez parar o sol, é o Deus que abriu e repartiu o mar em dois para que o seu povo atravessasse e fugisse do exército de Faraó a pés secos. O Deus para quem você ora é o Deus que guiava o seu povo pelo deserto com grandes maravilhas, deu alimento para eles do próprio céu, o chamado maná, deu de beber a seu povo das rochas e fendas do deserto. O Deus para quem você ora é o Deus de Ezequiel 37, que pela palavra dele proclamada faz reviverem os ossos secos. O Deus para quem você ora é o Deus que trouxe tudo à existência do nada e que, na pessoa de Cristo Jesus, revelou-se na expressão exata do seu ser para nos salvar. É para esse Deus que nós oramos, que nos salvou, nos resgatou e que cuida não só de você e de mim, como também de toda a história e de toda a humanidade. Ao se colocar de joelhos, por estas causas, lembre-se que você está diante de um Deus que não apenas ouve, mas que age com poder e amor ilimitado. John Bunyan, pastor, pregador reformado, ele que é o autor da conhecida obra O Peregrino, ele fala-nos algo para encerrarmos essa noite que é muito precioso sobre a oração. Vamos ler todos juntos? Você pode fazer várias outras coisas depois da oração, mas não pode fazer nada antes dela. Depois de orar, você pode fazer um ovo frito, você pode assistir um filme ou uma série. Depois de orar, você pode praticar um esporte ou ir trabalhar. Depois de orar, você pode bater um papo com um amigo ou com a sua esposa, ou quem sabe deslocar-se até a padaria ou ao supermercado. Diversas coisas podem ser feitas depois da oração. Antes dela, nós não podemos fazer nada. A oração precisa ser disciplina, precisa ser um compromisso do crente. Por estas causas, nos pomos de joelho. Se a oração fosse comparada ao alimento que você consome, ao alimento que você usa para nutrir o corpo e recarregar as energias, qual seria hoje o seu grau de nutrição na fé, de saúde espiritual? Qual seria? Se a oração fosse alimento, você tem se alimentado bem dela, ou está pegando mofo na geladeira? Como John Bunyan disse, nada nós podemos fazer sem a oração. Precisa ser o nosso pão, precisa ser a nossa proteína espiritual diária, sem a qual nós não temos acesso a tudo que Deus tem para fazer de significante, de maravilhoso, em nós, para nós e por meio de nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos cantar um cântico separado para encerrarmos esse momento. Em seguida, eu gostaria de pedir que o microfone seja levado ao nosso irmão em Cristo, Arthur, que está aqui na frente, e que fará a oração de encerramento do nosso culto, agradecendo também a